Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos hoje a Lucas, no capítulo 11, e estaremos lendo a partir do versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher de entre a multidão levantou a voz e disse-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Muito bem, estamos diante de um texto que mostra a confrontação espiritual, mostra um Jesus, Filho de Deus, que tem poder para expulsar espíritos malignos. Nós entendemos que no contexto do seu treinamento com seus discípulos, o Senhor Jesus lhes comandou a comandar contra as trevas para que os espíritos fossem expulsos. E nós, no contexto que vivemos, depois do ide de Jesus, da comissão que Jesus deixou para nós como igreja, sabemos que esta confrontação com o espírito das trevas é algo natural. Muitas pessoas querem e preferem crer que não existe uma realidade espiritual. Querem e preferem crer que só há um mundo natural das coisas que eles podem ver, entender e tocar. No entanto, nós conhecemos que a Escritura está falando a verdade e esclarecendo-nos uma realidade destes dois reinos. Mas interessante é que haviam, porque nós vemos no decorrer da narração do Evangelho, não só um caso de expulsão de demônios. Nós vemos um após outro pessoas que na época de Jesus, quando Jesus andou aqui, a narrativa dos 4 evangelhos, mostrava muitas pessoas que eram possuídas de demônio. E veja bem de que estas pessoas eram israelitas, ou seja, em termos de nação, em termos de povo, era povo de Deus. Mas significa para nós entendermos que a situação como povo de Deus no sentido genealógico de ser israelita, não certamente lhes comprovava uma situação espiritual. E nós entendemos em verdade que quando Jesus veio encontrar a nação de Israel estava em grande derrocada espiritual. E nós vemos isso aqui quando então ele expulsa um demônio e não houve glórias a Deus. Claro, muitos se maravilharam, diz o texto, mas alguns começaram já a falar opróbrio e uma palavra extremamente forte, acusando Jesus de estar expulsando demônios pelo próprio príncipe dos demônios. Então Jesus toma a sua palavra e explica que não há lógica sobre isso. Um reino não pode estar dividido. E esta é uma verdade. Aleluia. Ele mesmo diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Ambos os reinos, luz e trevas, não podem estar divididos.
Com isso, nós aprendemos que todos aqueles que servem ao maligno, tudo trabalha juntamente para este propósito. Isso é um aprendizado para nós, para não colocarmos as nossas guardas para baixo, quando entendemos que estamos lidando com as trevas. Mas o mesmo aprendizado cabe para nós que somos do reino de Deus, em entender que nós precisamos juntar força a propósito, aleluia, para estarmos somando, para estarmos participando, para não sermos achados contrários ao próprio reino de Deus, porque termina Jesus com uma palavra que me soou mais alto e é o versículo que eu quero falar com você. Aleluia. Ele diz, versículo 20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E o povo de Israel estava esperando, historicamente, uma promessa de um Messias que haveria de instaurar um reino, aleluia, um reino divino, um reino poderoso, um reino que fosse livrá-lo de todo o mal que ele tinha. Esta era a expectativa por causa daquilo que os profetas falaram. Mas, para surpresa deles, este primeiro evento que aconteceu da parte de Deus em enviar o seu filho Jesus demonstrou uma vinda deste reino numa dimensão que eles não esperavam. Não obstante, Jesus aqui esclarece uma das tantas vezes a dimensão que ele veio estabelecer o reino de Deus. Conforme o decorrer da palavra, nós entendemos que o reino que eles esperavam ainda vai ser uma realidade, é aquilo que nós conhecemos como milênio. No entanto, quando Jesus disse, se eu estou expulsando o demônio pelo dedo de Deus, e era por isso mesmo, com certeza ali estava Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, feita carne, aleluia, aquele que veio ser o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, aquele que veio esmagar a cabeça da serpente, e ali estava uma das artimanhas da serpente, estava ali um dos demônios que servem a essa serpente chamada o diabo. E Jesus tem poder sobre as trevas. E nos deu poder sobre as trevas. Mas naquela hora, com autoridade, Jesus disse, se eu expulsei pelo dedo de Deus, então vos é chegado o reino de Deus. E nós hoje glorificamos a Deus, porque a partir deste tempo que Jesus estabeleceu, este reino de Deus na dimensão espiritual estava presente entre nós, aleluia. E nós ainda continuamos vivendo esta graça, este período que é muito especial, que nós encontramos a sua explicação desde os evangelhos, mas principalmente nas cartas de Paulo, quando nós veremos o final deles no dia que Jesus vai voltar outra vez para o remanescente de Israel, e ali sim ele vai estabelecer o milênio, o reino que as profecias do Antigo Testamento pregavam sobre ele. Mas até lá, a realidade espiritual que Jesus veio trazer, de levantar um povo, como diz também nas profecias, que não o conheciam, aleluia, que não eram genealogicamente filhos de Abraão, mas filhos de Abraão pela fé, somos nós. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus. Aquela mulher gritou, bendita a mãe que te gerou, e o Senhor Jesus disse, não. Mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E Jesus veio trazer esta palavra viva para nós, veio nos dar este poder sobre as trevas, que nós possamos neste dia entender, nos lembrar mais uma vez que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E por mais que alguém possa lutar contra nós e até nos chamar a nível de igreja evangélica, pentecostal, como num tempo passado diziam coisas de demônios, nós sabemos que o reino de Deus, aleluia, estava entre nós com Jesus. E hoje a igreja de Deus, ela é a mão de Deus para a operação, aleluia, pelo Espírito que trabalha em nossas vidas. Que possamos ser vigentes, que possamos ser servos fiéis, aleluia, usando o poder de Deus, até o dia que o nosso tempo vai terminar. Esta milícia para a glória do Senhor Jesus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe você neste dia, em nome de Jesus. Amém.